Olá, eu sou o Rodrigo Ratier, sou jornalista, professor de jornalismo e um dos fundadores do Vaza Falciani. Esse aqui é o vídeo resumo número 2, identificar e combater fake news. São 6 pontos que eu gostaria de discutir com vocês. Vamos nessa? Começando, ponto número 1, os tipos de erros. Aqui nós vamos falar sobre os tipos de erros jornalísticos. Primeiro, o erro jornalístico legítimo, o erro jornalístico propriamente dito, que é aquele erro cometido por jornalistas no exercício do jornalismo. Nenhum jornalista gosta de errar, evidentemente, mas, enfim, as pessoas são humanas e às vezes cometem equívocos. Esse erro, ele tem caminhos para ser sinalizado. Então, os veículos de credibilidade mantêm à disposição dos leitores e-mail, telefone, várias formas de entrar em contato com a redação e sinalizar a informação incorreta. Uma vez sinalizada, a informação ela é checada pela equipe do jornal, da revista, do site, enfim, e se tiver incorreta, essa correção ela é publicada, né? Ou seja, o erro jornalístico ele cobra um preço dos veículos jornalísticos, ele mexe com a credibilidade e obviamente que ninguém quer errar porque a credibilidade é a principal riqueza dos veículos jornalísticos, certo? Se a gente for pegar as fake news, primeiro que o erro jornalístico ele é não intencional. O erro, né, entre aspas, a mentira que existe em uma notícia falsa, ela tem um grau de intencionalidade, né? Não tem nenhum caminho nos sites ou, enfim, nos perfis sociais para correção, não existe isso, né? E evidentemente que quem sofre com uma notícia falsa não é o veículo, mas sim o alvo da mentira, só quem está sendo alvejado efetivamente por aquela notícia falsa, certo? As fake news, por que a gente está falando disso, né? Porque as fake news não tem nenhum tipo de apuração, então praticamente a gente não pode falar em erro em termos práticos, né? O que existe mesmo é uma invenção, e a notícia, sim, a gente fala em erro porque ela tem um compromisso com a verdade, esse é o compromisso básico do jornalismo, né? E a construção da notícia, ela deriva de alguns procedimentos, ou seja, o jornalista vai lá e faz uma apuração, que é esse processo de entrevista, de pesquisa em base de dados, em livros, na internet, em fontes confiáveis na internet, claro, né? E também ele pode contar com o próprio testemunho caso ele tenha estado ao vivo no local de um acidente ou de onde se desenrolou um fato importante, certo? Para além da apuração, conta-se também com a verificação, e esse é um processo cada vez mais importante, né? De você checar, cruzar as versões divergentes a respeito de um fato, e tudo isso faz parte dos procedimentos jornalísticos. Quem trabalha com fake news, obviamente, não tem a menor preocupação com esse tipo de coisa, que é o coração do jornalismo, a apuração e a verificação, certo? Muito bem. Não custa lembrar que o compromisso do jornalismo é um compromisso com a verdade. Eu gosto muito dessa frase que está em um livro chamado Elementos do Jornalismo. A finalidade do jornalismo é fornecer informação para que as pessoas sejam livres e capazes de se autogovernar. A gente sempre faz essa defesa, que a informação correta é que leva à tomada de decisões conscientes. Ponto número 2, identificando fake news. A gente traz uma telinha com várias coisas em vermelho porque elas são os pontos principais de identificação de fake news. Você recebeu alguma coisa ali no seu WhatsApp ou você entrou em contato com alguma postagem suspeita ali na sua timeline. Algumas coisas aqui você tem que ficar atento. Primeiro, data do texto. Uma notícia pode ter sido verdadeira alguns anos atrás, enfim, mas ela fora desse contexto temporal, ela se torna falsa, né? Também é importante saber quem escreveu o texto, porque textos assinados representam pessoas responsáveis por aquilo que elas escrevem, né? Você pode ser responsabilizado criminalmente por aquilo que você escreve. Então, se o texto não tem data e não tem autoria, a gente já fica muito esperto. Mais ainda, se ele apresenta supostas provas que não são comprováveis, né? Lembrando sempre que a informação ela tem essa característica de ser verificável. E aí um texto que não tem data e não tem autoria e traz algumas coisas que se apresentam como provas, a gente já fica de orelha em pé realmente.
Continuando, é importante também saber se o que a gente está lendo é só um fragmento de um fato ou ele está contextualizado. Então, um pedacinho só de uma notícia e que de repente você colocando ela dentro de um contexto maior, ela tem um outro sentido ou está tudo ali. Muitas vezes o que falta à notícia, e por isso ela se torna um pedaço de desinformação, é esse contexto, esse panorama, esse olhar mais geral. E por fim, lê a notícia toda, né? Muitas vezes você tem um título que pode ser chamativo, pode ser sensacionalista, pode ser polêmico, você vai ler a matéria e não é nada daquilo. Então é importante ler sempre e até o final. Ponto número 3, informação ou opinião. É importante a gente operar essa distinção que é básica no jornalismo, né? O jornalismo se organiza entre esses dois grandes formatos. De um lado, a informação, que diz respeito, sobretudo, ao uso de recursos da narração, né? E vai estar ligada a você relatar fatos, relatar falas, enfim, ela é importante para você contar a história, né, de como aconteceu um determinado fato. Do outro lado está a opinião. A opinião, ela é super importante, ela tem uma função essencial, que é nos ajudar a dar sentido também para os acontecimentos, mas ela é baseada em outras operações, ela é baseada na argumentação e ela tem como objetivo expressar ideias e, no limite, convencer alguém de alguma coisa, certo? A notícia pertence ao ramo da informação. A informação pode ser verificada, a opinião não. Dicas para compartilhar conteúdo. Esse é o nosso ponto número 4, gente. Então a gente está avançando para a parte do compartilhamento. Falamos de várias coisas importantes para a identificação. Agora vamos falar de um checklist para o compartilhamento. Retomando o que falamos aí. Checar a fonte da informação. É um veículo confiável, que tem história, que tem espaço para corrigir erros? Se não for, desconfie. Não repasse informação sem autoria. Quem não assina texto está querendo esconder alguma coisa, porque as pessoas são responsáveis criminalmente, inclusive, por aquilo que elas escrevem. Diferencie informação de opinião. Muitas vezes você pode estar dizendo que algo é fake news, sendo que na verdade é só alguém expressando a sua opinião. Uma opinião com a qual talvez você não concorde, mas não significa que isso é fake news. Não repasse algo só porque você concorda, uma decorrência da anterior. Então, vai ajudar o debate você passar um artigo super inflamado, que é claramente opinativo? Isso vai trazer novas informações para o grupo do qual você faz parte? Na dúvida, não compartilhe, isso é evidente, não tenha pressa, né? Quem precisa trazer informação com agilidade é o jornalista, não você que está repassando na internet, né? Na dúvida, não compartilhe. Número 6, errar é humano, não tem problema nenhum. Avise que a informação repassada é incorreta, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Não custa nada você falar, pessoal, ó, deu uma mancada aqui, estou apagando a informação anterior, ela era falsa ou desatualizada, enfim. E não custa nada pedir desculpas, né? Ajuda a manter um bom ambiente de troca coletiva. Ponto número 5, o diálogo contra fake news. Importantíssimo para que a gente consiga fazer esse combate de uma forma harmônica. E eu acho que tem uma colocação que a gente faz no nosso texto, que eu retirei do livro Conversas Cruciais, que sempre me ajuda. Toda vez que se pegar rotulando uma pessoa, pare e pergunte: por que alguém razoável, racional e decente faria o que essa pessoa está fazendo? Será que é alguém que está muito envolvido emocionalmente? A gente fala sobre isso no módulo 4. Será que é alguém que não tem acesso à informação completa? Será que é alguém que não sabe identificar notícias falsas e eu posso de alguma forma ajudar? Então vale a pena, antes da gente demonizar e sair rotulando, dar um passo atrás e fazer essa pergunta, né? Essa busca da empatia, de entender o momento pelo qual o outro está passando. E aí a gente pode usar o diálogo não como uma varinha mágica, né? O diálogo muitas vezes aparece como uma palavra que resolve todos os problemas, e não é. O diálogo é uma ferramenta importante. E como ferramenta ele pode ser entendido como uma técnica, certo? Que envolve primeiro escuta atenta,
ouvir realmente o que a pessoa está falando, não apenas escutar pensando já em como você vai rebater aqueles argumentos, mas ouvir, tentar entender, tentar compreender as razões que movem a pessoa, né? Depois, quando for falar honestamente, ou seja, pode ser sincero sobre seus sentimentos e sobre suas opiniões, mas sempre de uma maneira cuidadosa, né? Não é preciso xingar, não é preciso ofender, não é preciso levantar o tom de voz. Buscar um terreno comum quando ele houver, né? Dizer, olha, então eu entendi que você pensa dessa maneira. Até esse ponto a gente concorda, que depois a gente está em campos opostos. E tudo bem, né? E muitas vezes é importante também saber encerrar a conversa. Quando a conversa está escalando para um nível muito pesado de agressividade, talvez a melhor coisa seja você retomá-la outro dia ou deixar que as pessoas esfriem a cabeça. Então, saber interromper a conversa também é uma sabedoria importante para quem trabalha com o diálogo. E lembrar que um diálogo de sucesso pode terminar com duas pessoas concordando em discordar, mas elas falaram e ouviram. É um mito essa ideia de que todo mundo precisa entrar em acordo num diálogo. Você pode muito bem terminar discordando da outra pessoa, mas entendendo melhor o ponto de vista dela. E aí a gente chega ao número 6, que é educando contra notícias falsas. Você tem um amigo, uma amiga, um tio, né? Interessante como sempre colocam um tio ou uma tia no meio, né? Que espalha notícias falsas. O que você pode fazer para dar um toque bem educado? Primeiro, a gente sempre recomenda mensagem privada, porque ninguém gosta de ser exposto publicamente, é uma coisa que gera constrangimento em muitas pessoas, sobretudo no caso que pode ser o compartilhamento de uma mentira, né? Então, aquele toque, aquele alô em privado pode ser a melhor atitude, costuma dar melhores resultados. Então é isso, começar com uma mensagem em privado, adotar sempre um tom educado, evitar agir como um professor, né, condenando, olha só, dando indireta, muita gente faz isso, né, não costuma dar bom resultado não, né. Busque a empatia do interlocutor, ou seja, falar como se você também estivesse fazendo essa descoberta, falar, olha, eu tô achando um pouco estranho que essa matéria tá sem data, será que ela é atual? E aí traz a informação de que ela está desatualizada, assim você vai buscando, né, formas de contato, né, mostrar que para você também é um desafio identificar notícias falsas, que nem sempre a gente consegue, né. Sugira uma correção, caso você esteja falando em privado, dizer, olha, tá, então concordamos que ela é falsa, avisa lá o grupo, né, vai que alguém tá acreditando, isso é bem bacana. E dê o exemplo, evite compartilhar notícias falsas. Essa também é uma providência fundamental que você pode tomar para que seus grupos tenham uma boa qualidade de circulação de informação.